Seguimos firmes aqui. Vamos, então, às notícias. Deixa eu liberar logo o nosso querido Wilson Lima. Então, põe na tela, por favor, a PEC dos combustíveis. E põe na tela o Wilson Lima. Boa noite, Wilson. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite para você, amigo do Antagonista. Tudo bem? Tudo bem. Aumenta o áudio, por favor, do Wilson, produção. Tá todo mundo me ouvindo bem? Isso. Agora sim. Bom, Wilson, nós tivemos aí a apresentação hoje pelo relator da PEC dos combustíveis, né, o Fernando Bezerra, de um texto que prevê a aprovação de um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros autônomos, também um aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, além de um Vale Gás que será reajustado para R$ 120 e concedido mensalmente. Também teremos aí mais 2,5 bi para compensar municípios em função do benefício de gratuidade aqui do transporte público para idosos. E esse texto, com todos esses benefícios, só será possível a partir do reconhecimento aqui da situação de emergência. Todo esse pacotão terá um impacto fiscal de 38 bilhões, tá? 38 bilhões. Eu mandei para o grupo, por favor, antes de eu passar a palavra para o Wilson, mandei para o nosso grupo aí do Papo, por favor, o Daniel, o Joel, tem um documento aí que mostra a declaração do estado de emergência. Põe na tela, por favor. Isso. Amplia ali o artigo 120. Tá assim. Aí, ó. Fica reconhecido no ano de 2022 o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dele decorrentes. Wilson Lima, fala um pouquinho dessa, vamos dizer assim, dessa manobra que está sendo feita pelo Congresso com apoio do governo para garantir esses benefícios todos no ano eleitoral. Cláudio, você utilizou o termo correto, né? Uma bela de uma manobra. Porque é o seguinte, só para quem está em casa, só para você entender qual é o artifício que o governo, junto com a base governista, está utilizando aqui no Congresso. Inclusive, nesse momento, o projeto está em votação já aqui no Senado, tá? Basicamente é o seguinte, a legislação eleitoral, ela impede que você conceda qualquer tipo de programa de caráter assistencialista durante uma das eleições, para você não ser implicado aí por abuso de poder econômico, etc. Só que com essa decretação do estado de emergência, essa PEC, ela basicamente libera esse tipo de benefício, porque o grande problema aí não é nem necessariamente o Auxílio Brasil de R$600, é sim o Vale Caminhoneiro. Esse sim é um benefício a mais, né? Um benefício de R$1.000 por um programa que deve beneficiar aproximadamente 900 mil caminhoneiros autônomos, né? Que inclusive fazem parte da base do Jair Bolsonaro. Eu só tirei o óculos porque estava dando um pouco de reflexo aqui, então, e aqui dá para a gente trabalhar nessa... Eu ia te avisar do óculos, você tirou o óculos, eu gostei, e acho que o nosso chefe também. Se eu fosse você, passava a usar sem óculos, arruma uma lente igual a minha, ó. Essa sintonia de equipe, amigo, aquela coisa, o camarada pensa, o outro já pega a força do pensamento e vai embora. Mas o governo federal, lógico, tem essa preocupação em relação às implicações, né, da eleição. Então, o governo federal quis se guarnecer para não ter que ser acusado de abuso de poder econômico. Só que aí tem um detalhe, Cláudio, que é um bastidor que a gente conversando com alguns senadores, inclusive alguns ligados à campanha eleitoral, que tem gente que fala que, olha, que mesmo com essa PEC, mesmo com essa previsão do decreto de emergência, tem gente que já está pensando até em entrar no Supremo por crime eleitoral contra o Jair Bolsonaro. Mas é uma questão ainda que vai ainda render muito. Quer dizer, a PEC, mesmo com esse dispositivo, talvez não livre o Bolsonaro de uma ação por abuso de poder econômico. Mas o fato
é que é uma solução que o governo encontrou aos 45 do segundo tempo para tentar reverter os índices de impopularidade do governo, principalmente esse mau humor, né, do cidadão com relação ao aumento do preço dos combustíveis, né? E o mais curioso dessa PEC, Cláudio, é que ela foi apresentada pelo senador Carlos Portinho, mas o texto original ele não tratava de concessão de benefício, né? O texto original tratava da concessão, né, da liberação de 30 bilhões a estados e municípios para compensá-los pela redução das perdas do teto do CMS. Naquela proposta, inclusive, nós já falamos aqui no programa há algumas semanas atrás. Só que bate, vai, bate bola, vai naquela situação toda. No final das contas, a PEC que está valendo, que vai à votação, é a PEC 001 do senador Carlos Fávaro, que inclusive foi apelidada de PEC kamikaze, porque aquela PEC do Fávaro, também que tratava sobre preço de combustíveis, já previa a concessão do auxílio caminhoneiro, né, de R$1.000. Então, só que agora o governo puxou essa PEC ali do alçapão das propostas legislativas e agora está sendo analisada aqui no plenário do Senado para tentar aí driblar e tentar conquistar o humor do eleitor. Agora, Cláudio, um detalhe curioso sobre essa história da PEC, estava conversando aqui com alguns integrantes aqui da Câmara, ela tem um detalhe que eu acho que já começa a observar pela base. Mesmo que essa PEC passe hoje pelo Senado, ela vai ter que voltar para a Câmara. Então, assim, alguns parlamentares já falam que dificilmente essa PEC ela consegue tramitar aqui na Câmara num prazo tão exíguo antes do recesso parlamentar, marcado ali para o dia 17 de julho. Então, isso é outro problema que o governo vai ter que enfrentar. Pelos prazos regimentais, eu estava fazendo uma continha aqui, essa PEC, em prazo regimental normal, se o Arthur Lira não der uma pedalada regimental, ela vai estar em condições de ser votada pela Câmara lá para o dia 11 de agosto. Por quê? Aí você pegou, mas por que demora tanto? Porque, como estamos em sessão presencial, você vai precisar passar essa PEC por Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial. A não ser que o Arthur Lira invente alguma pedalada regimental para suscitar esse processo, né? Então, em prazos normais, essa PEC teria condições de ser votada apenas em 11 de agosto. Tá? Então, assim, tanto que já está se falando que o Lira poderia retomar aquele decreto de permitir as sessões semipresenciais para encurtar os prazos, aquela coisa toda, mas mesmo assim o governo vai ter que correr muito para que essa PEC esteja na rua promulgada antes dos meados ali do segundo semestre. Wilson, olha só, eu li a PEC, você publicou mais cedo na íntegra, e eu fiquei com a mesma dúvida que eu estou desde ontem. Esses R$1.000 dos caminhoneiros, eles serão um voucher ou serão depositados na conta dos caminhoneiros esse valor, os R$1.000? Você tem essa informação? Então, Cláudio, a priori, o que está se discutindo agora é que esse dinheiro vai direto para a conta do caminhoneiro, tá? É como se fosse um Auxílio Brasil, é um Auxílio Brasil sob rodas, fazendo bem. Auxílio Irmão Caminhoneiro. Auxílio Irmão Caminhoneiro. Lembra daquele programa Irmão Caminhoneiro? É bem isso, né? Inclusive, eu acho que até tem ligação com o programa da Petrobras. Tinha um programa de caminhoneiro da Petrobras, né? Agora eu não lembro, não sei se era Irmão Caminhoneiro, se Siga Bem. Era Irmão Caminhoneiro, Siga Bem era da concorrente da Petrobras. Então, mas esse dinheiro, nesse primeiro momento, literalmente... Isso não está definido no texto ainda? Olha, pelo que se discute agora, não está definido, mas pelo que se discute agora é crédito em conta. Bom, pelo que se discute é a crédito gente vai ficar atento, a gente vai ficar atento lógico. a isso. A gente vai ficar atento a isso porque uma coisa é o voucher, porque o voucher ele só pode ser usado para compra de combustível. Se o sujeito recebe R$1.000 na conta, ele pode fazer o que ele quiser com isso, né? Então, assim, aí vira uma coisa fora de controle, porque é um dinheiro, R$1.000, é mais quase o dobro do próprio Auxílio Brasil, que é recebido por famílias em situação de emergência, de miséria, etc. e tal. Então, não faz sentido o caminhoneiro, né, receber quase o dobro do que recebe uma família
em situação de miséria. Então, a gente precisa ficar atento a isso, justamente porque não está claro ainda no texto. Eu li também aqui que eles estão criando algumas regras internas para garantir que esse dinheiro não seja desviado, né, como aconteceu com o Auxílio Brasil, com o auxílio emergencial, e que, então, ele beneficiará 872 mil transportadores autônomos. É importante frisar que são os caminhoneiros autônomos, não os das empresas, grandes empresas, porque esses não precisam de auxílio algum. O que o Fernando Bezerra justifica no projeto dele é justamente que só os autônomos que já concorrem, né, em condições desfavoráveis é que precisam desse auxílio. Hoje eles representam aí pelo menos 1/3 da frota de veículos de transporte de carga no país, tá? Então, assim, isso para vocês terem uma ideia da dependência que nós temos, consumidores, nós temos a dependência em relação ao transporte rodoviário. Isso é também resultado de uma matriz logística pouco diversificada. Num país de dimensões continentais como o Brasil, não faz o menor sentido. Teríamos já de ter uma rede de ferrovias por todo o país, de hidrovias, e não ficarmos apenas nas mãos dos caminhoneiros. Nada contra, mas isso é uma questão até de segurança nacional, de segurança alimentar, porque basta que uma categoria como essa resolva paralisar e você tem o colapso econômico do país. Wilson, volta, cadê o Wilson? Tiraram o Wilson daí. Wilson, tem mais alguma coisa importante para a gente? Vão votar hoje isso ou não? Estão votando, tá? Já está no... o Bezerra já está apresentando seu relatório, então assim, a ideia é que os 2 turnos da PEC sejam votados hoje, né? Primeiro e segundo turno, texto base, já para acabar logo com isso e para liberar, deixar a encrenca toda para a Câmara, justamente naquele aspecto que eu te falei, né? O governo tem pressa, né? O governo tem pressa. Eu vou te liberar logo para você poder trabalhar. Tem mais alguma coisa, algum comentário importante sobre essa pauta? Então, Cláudio, enquanto você estava falando a questão do Vale Diesel, eu estou aqui checando com algumas fontes para dar o retorno específico sobre a questão do voucher, dinheiro em conta, mas a priori é dinheiro em conta, tá? A priori é dinheiro em conta. Mas um assessor parlamentar que me falou o seguinte, que isso provavelmente vai ser alvo de uma regulação aqui mesmo no Senado Federal. Por isso que o texto não está muito... O texto abre a margem para a concessão do benefício, mas provavelmente vai ser necessária aí uma pequena modulação para deixar isso muito mais claro no texto. Vamos cobrar, vamos cobrar. Obrigado, Wilson Lima. Sem problemas. Até a próxima. Até a próxima, Cláudio.